Eu juro pela minha vida e pelo meu amor a ela, que jamais viverei por outro homem, e jamais pedirei a outro que viva por mim. Ayn Rand. Era sempre assim, da capacidade de um pela necessidade do outro. Da século XX, um operário. Can you give us some basic idea of objectivism and the principles of philosophy that you believe in? All right, now I'll make it very brief with the understanding that anyone who really is interested would look it up in my books, particularly in Atlas Shrugged, because otherwise I can't give a long discourse and proof here. So just as mentioning the highlights. The basic principle of objectivism is that man must be guided exclusively by reason. Reason is the faculty that identifies and integrates the material provided by his senses. That's a formal definition. That reason is man's only tool of knowledge, his only guide to action, and his only guide to the choice of values. As a consequence of that, man's proper ethics, or morality, is a morality of rational self-interest, which means that every man has a right to exist for his own sake, and he must not sacrifice himself to others or sacrifice others to himself. That the achievement of his own rational happiness is the highest moral purpose of his life. As a consequence of that, the only system, the only political system which expresses this morality is the system of laissez-faire capitalism, by which I mean full, unregulated, uncontrolled capitalism, a system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is owned by private individuals. Bem-vindos ao Primeiro Contato. No episódio 1 desse projeto que é piloto, vou estar investindo de algum tempo para falar sobre a obra-prima da escritora Ayn Rand, título esse que é conhecido como A Revolta de Atlas ou como Quem é John Galt. Rand, escritora, filósofa russa, morreu nos Estados Unidos aos seus 77 anos. Ela, por exemplo, conseguiu ver o fim do czarismo no seu país e a ascensão da Rússia comunista. O livro em si, por conta do seu tamanho substancial, eu vou estar dividindo este vídeo em duas partes. A primeira para tratar da obra em si e a segunda da parte que se trata sobre o fim prático dele para a escritora. Qual a teleologia por detrás do livro? O que a escritora esperava com isso? Bom, não se sabe ao certo as datas que esses eventos ocorrem dentro do país, que é os Estados Unidos. Porém, se sabe que esses eventos eles dialogam de forma muito próxima com as evoluções que acontecem no setor econômico, político, industrial, metalúrgico. Para enfatizar esse tipo de coisa, vários industriais que são os personagens principais do livro são só industriais. Eles são protagonistas e são empreendedores, são dos principais empreendedores dos Estados Unidos. Eles são praticamente as mentes brilhantes e que faz o mundo funcionar. São praticamente aqueles que, por conta da metáfora, carregam o mundo nas costas. Mas por conta de um governo arbitrário, com características de esquerda, e também por conta de alguns grupos políticos, também de esquerda, que são feitos em Washington, dentro do livro, esses empresários eles vão sendo negligenciados. Muitos decretos feitos por esse governo boicotam muitos empreendedores e principalmente produtos que eles vão fazer. E vai ter um momento que, posta uma crise no país, esses empreendedores acabam sumindo e o país entra em colapso. Bom, vamos enfatizar, aqui alguns protagonistas. A gente tem a Dany Taggart e a gente tem o James Taggart. Eles são irmãos e eles são donos de uma grande empresa ferroviária, uma transcontinental, que leva produtos e serviços ao longo do país por meio de uma via ferroviária, uma malha ferroviária. E a gente também tem o outro, que é o Henry Riordan, que depois de muitos anos e depois de muito investimento, ele consegue criar uma liga metálica muito mais forte que o aço, porém, e também muito mais barata. Só que ambos são boicotados, assim como dezenas durante o enredo.
E muitos não, praticamente todos, eles dialogam com o que tem no livro chamado de sentenças morais. Eles não costumam desviar muito suas condutas. Eles são meio que restritos demais às suas convicções, não podendo delas extrapolar, sabe? Então são personagens assim muito fortes, muito únicos, e que eu só falei dois, são vários. E uma coisa principal é que existem nesses personagens dois professores, né? Que é o Robert Stendler e o Hugh Oxton. Esses dois caras, eles são professores, respectivamente, de, de física e filosofia de três personagens. Um, eu não posso falar o nome, porque aí não vai ter como. O segundo desses três, que é o Francisco de Agonia, e o terceiro, que é o Hagden-Skuld. Bom, o Francisco, ele é um herdeiro de uma soma exorbitante de dinheiro de seu pai, que era dono de uma empresa, de uma mineradora de cobre no mundo inteiro. E, como eu disse, eles são muito fortes em suas próprias convicções, são personagens muito bem trabalhados. E esse Diaconia, ele vai ser meio que um extravagante, vai ser um pomposo de sua riqueza. Ele vai viver como um playboy, só que ele dialoga também muito no aspecto político. Por exemplo, se ele determina que tal lugar tem uma quantidade X importante de cobre, ele faz que ele faz com que ele faz com que muitos investimentos ali sejam feitos. Mas de uma hora para outra tudo aquilo acaba, ele não vai lidando de uma forma muito categórica com o negócio, com muita irresponsabilidade, ele vai fazendo muitos empresários perderem dinheiro. O Ragnar, ele é tido como um pirata. E ele diz, seu preceito de vida, como eu já disse, eles são muito fortes quanto à sua própria perspectiva naquele plano, no mundo. E o Ragnar, por sua vez, ele diz que algum dia o mundo, no caso dos Estados Unidos, ele vai se renovar. E quando ele se renovar, todos aqueles empresários que tiveram sua quantidade de dinheiro subtraída, terá de volta na forma de ouro. Isso porque ele acaba com muitas repúblicas, muitos países e tal. E ele vai atacando porto em porto e vai destruindo muita coisa. Então ele é um personagem muito importante nessa trama. E o mais bacana é que agora, já entrando no segundo ponto, então, agora na segunda parte, quando a escritora vem demonstrar a que ela veio às páginas, né? Quais são suas vertentes, sua filosofia, por que dessa construção tão difícil de seus personagens, para o escritor isso daí já fica evidente. Como eu disse, são muitas referências e quando a gente vai ler uma coisa dessa aqui, a gente tem que estar no mínimo atento. Eu, pelo menos, procurei vários outros vídeos para ver se alguém falava a mesma coisa, se alguém tinha a mesma linha de raciocínio, não conseguia achar. Por conta da construção, né, dos três personagens, a metodologia marxista e esse diálogo com o capitalismo e o liberalismo. Eu não sei se eu fui tão idiota ao ponto de achar isso novidade, já para as outras pessoas isso daí foi algo normal, banal, e aí ficou nessa. Mas enfim, o objetivismo ele segue aquela premissa cujos indivíduos podem modificar a natureza, por meio de seus sentidos. Mas não é qualquer sentido. Seus sentidos, eles estão a rigor da sua razão, e não é qualquer razão, é uma razão puramente lógica. No livro, ela diz que A é igual a A. Tendo o indivíduo sua essência, tendo o indivíduo seu contexto, ele não pode ir de encontro à própria essência, como já dizia Aristóteles, né? Então, por conta desse condicionamento, né, ele segue sua linha de raciocínio não podendo se autodestruir, bem como em linhas contrárias o próprio governo fazia. E aí ele tem vários aspectos, né? Ele não só dialoga de uma forma interessante com o capitalismo, lens flare, com a arte, coisa que para Platão não existia. Inclusive, existem muitas referências de Platão nessa obra, esqueci de falar. Muitas. E então, todo esse dualismo platônico e tal, ele existe na condição da essência e da própria lógica.
não podendo isso se auto-sabotar e por aí vai. E os outros pontos são a prática do não coletivismo, por exemplo, né? Da não sustentação da riqueza alheia. Existem alguns ditos, né? Dois, na verdade, no livro, que eu lembro que são mais ou menos assim. Eu juro pela minha vida e pelo meu amor que jamais viverei por outro homem e jamais pedirei a um homem que viva da mesma forma por mim, né? Ratificando essa linha de pensamento já da escritora. E o segundo é uma passagem de um operário lá pela página 800 que ele fala assim, inclusive eu pesquisei isso antes de falar, ele diz que os trabalhadores, em meio àquele coletivismo todo, coisa que a escritora não gostava muito, dizia que era o trabalho de acordo com a capacidade pela necessidade do outro. Isso é uma coisa totalmente destrutiva para o método, né, da Ayn Rand. É uma coisa que não poderia funcionar, porque a gente estava disposto ao bem-estar alheio. Né? Isso daí não poderia de forma nenhuma funcionar. E aí, vão criando, se a gente for continuando, vai criando chaves assim, com a filosofia clássica, absurdas. Né? Por exemplo, da felicidade não ser escrava da própria felicidade, não sendo ela não estando ela abaixo de nada. E aí isso daí tudo é ratificado e nunca retificado pela própria escritora. E por aí vai. Ela diz uma coisa até interessante, né, no livro, que ela diz que, sobre arte, né? Para Platão não existia arte, por exemplo. Ela dizia que a arte era a seleção de tudo aquilo pelo indivíduo já condicionado, mudando tudo aquilo que ele selecionou a rigor dos seus próprios juízos, sendo eles indutivos e dedutivos, né? Tendo aquela noção de que tudo que a gente categoriza possa vir do geral para o específico e do específico para o geral. Então é basicamente um ser livre, autônomo, tendo a liberdade acima de tudo, né? Lidando com seus próprios juízos de forma fundamental, não indo de encontro à sua própria lógica. Isso daí é muito interessante porque o cara que é responsável por isso é o personagem que eu não falei e fica a rigor de vocês encontrar ele aqui nessa obra aqui. E eu só deixo uma pergunta. Quem é John Galt?